momento de apedrejamento, de justiça, você olhar e dizer, Pai, não cobra dele não. Senhor, não, tem misericórdia deles, não cobra dele não esse pecado não. Coloque a mão no seu coração, por gentileza, feche seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por essa oportunidade, obrigado por essa madrugada, Senhor, estamos aqui. A Tua palavra diz que o Senhor ama aqueles que Te buscam, e aqueles que de madrugada Te buscarão, encontrarão. Então que nessa madrugada, Senhor, nessa manhã de quinta-feira, Teu povo venha encontrar a saída, o escape, a graça, a bênção e o favor. E que assim sejam frutíferos, muito abençoados, que não falte vida, força, entendimento, convicção para crescer e avançar em nome de Jesus. Eu consagro esta reunião, tudo o que nós vamos fazer aqui, Senhor. Venha até nós com poder, fala profundamente aos corações. Nós Te amamos e Te agradecemos. Obrigado, amém. Graças a Deus, em nome de Jesus. Amém? Sente-se por um momento, por gentileza. Diga comigo, o perdão liberta. Quando cada pessoa entende isso, ela não anda mais da mesma forma. Quando ela passa a absorver a palavra de forma revelada, ela não perde tempo da vida dela envolvida com coisas que não são relevantes. E o que nós precisamos entender é que uma caminhada de perdão, ela precisa acontecer na nossa vida diariamente. Porque todos os dias nós vamos escolher no que vamos pensar, no que vamos deixar entrar e o que vai fazer parte da nossa vida. Todos os dias nós recebemos, diga comigo, oportunidades. Iguais ou diferentes? Iguais ou diferentes? Diferentes. De ser uma pessoa melhor, de crescer, de evoluir. Oportunidades essas que podem não voltar mais. Mas aí que está a chave em eu obedecer e me colocar no caminho certo. E não escolher viver perdendo tempo, perdendo energia, perdendo força, esperando que alguém esteja ao meu lado, sendo que a única pessoa que precisa estar ao seu lado é o Senhor. A única pessoa que precisa fazer parte da sua jornada é o Senhor. Nós estamos tão perto de Deus o quanto queremos. Se nós queremos uma vida diferente, uma vida com resultados poderosos, é muito importante assumir a responsabilidade da nossa caminhada, da nossa jornada com Deus. Uma jornada que vai requerer de mim uma renúncia e uma entrega maior. Porque no final você terá que prestar contas com Deus do que você fez e também do que você deixou de fazer. No final de tudo, você terá que explicar pontos e vírgulas, o porquê você não fez e o porquê você fez. Ah não, Senhor, mas porque aquela pessoa me magoou? Então, quem é o maior? Quem sabia mais? Quem entendia mais? E assim sucessivamente. Precisamos entender que é de forma individual que você vai prestar contas ao Senhor. Quando vamos para João, 1 João 3,15, a Bíblia diz assim:
quem odeia o seu irmão e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. O perdão, ele é uma decisão. Portanto, uma decisão precisa ser tomada hoje. Quando uma pessoa enfrenta uma situação que envolve sentimentos, o diabo usa das emoções para arruinar com a vida dela. O diabo usa de situações para devastar com o destino dela e levar ela a viver dependente emocionalmente de um sentimento e perder a maior oportunidade de crescer na vida. Para todas as direções é preciso usar da palavra e da palavra de Deus. Porque a palavra ela me ensina a viver como uma pessoa temente. Eu preciso estar atento no que eu estou pensando. Eu preciso estar atento no que eu estou deixando entrar. Eu preciso absorver a palavra de forma revelada. Não posso aceitar de forma alguma andar e dizer que andei com Deus, andei com Cristo, mas uma vida vazia, guardando rancor, ressentimentos. Eu não posso dizer que ando com Cristo se sou uma pessoa amargurada. Eu não posso dizer que creio no Senhor e que o sirvo em espírito e em verdade se eu vivo como uma pessoa que não teme de verdade porque guardo sentimentos e porque vivo no mundinho pequeno sem que a libertação aconteça. E responda para mim. Normalmente uma pessoa amargurada, ela tem fluidez na sua vida? Uma pessoa amargurada tem fluidez, gente? Por que não? Porque a amargura não deixa, não é? Mas e a outra pessoa que, pastor, mas ela pode até ter me ferido. Concordo. Mas a vida daquela pessoa continua fluindo, a sua não. Dependendo do seu nível de consciência, então, não tem o que fazer. Por isso que você precisa entender e gravar isso no seu interior. O perdão é ilimitado, eu não posso guardar sentimentos nocivos comigo que estão apenas me destruindo. Lembre-se que tudo começa pela fé. Se você crer errado, você também terá resultados errados. Se você crer errado, você será dirigido pelas suas emoções. Se você crer errado, você terá sentimentos negativos cercando você. Se você crer errado, você acarretará problemas para a sua vida. Infelizmente, as pessoas têm uma facilidade gigantesca em deixar a fé viva. Elas têm uma facilidade em se envolver com os sentimentos e deixar o que é certo. E largar aquilo que a palavra está orientando. Passam por cima da palavra, alimentam os sentimentos, ouvem as suas emoções, ignoram o que é certo. Porque os sentimentos são os instrumentos que estão dominando a vida dela. E a fé na palavra é aquela que tem ficado de lado. Isso não pode acontecer. Você não pode aceitar viver uma vida perdida. Diga comigo para você não esquecer. Diga, não existe convicção com sentimentos miseráveis. O que eu falei? Não existe, filho. Você não vai ter uma convicção do que Deus tem para você alimentando sentimentos miseráveis. Você não terá resultados significativos na vida guardando coisas que estão consumindo com o seu interior. Se a palavra de Deus não for a prioridade e aquilo que tem mais força na sua vida, o que será? Para muitos não existe a convicção, para muitos existem os sentimentos. Os sentimentos têm sido o dominador da vida de muitas pessoas.
Agora, diga para mim, uma pessoa convicta, ela pode ter sentimentos negativos? Ao silêncio da morte, um ou outro respondeu. Vou perguntar de novo então. Uma pessoa convicta, ela pode ter sentimentos negativos? Sim. Acontece que os sentimentos negativos não irão dominar a vida dela, porque ela já tem uma convicção de fé, então ela combate da maneira certa. Então ela analisa o que ela vai deixar entrar, porque ela sabe muito bem que ela precisa cultivar algo dentro dela, e o que ela precisa cultivar é uma fé viva. Ela não vai deixar que uma pessoa ou que uma situação tire dela bênçãos que estão prestes a serem entregues. Porque ninguém tira nada de ninguém. Ninguém pega e diz assim, olha, a partir de agora eu estou tirando isso das suas mãos. Não. Você decide entregar. Eu decido entregar a minha paz, eu decido viver emocionalmente abalado, ou eu decido viver convicto pela fé, dirigido pela fé, eu escolho. Eu escolho com quem eu vou andar, eu escolho quem eu vou ouvir, eu escolho o que vai entrar dentro de mim, para que eu não viva uma vida perdendo tempo. Pessoas dirigidas por suas emoções serão pessoas fracassadas, pessoas que sabem o que precisam fazer e não fazem, estão perdendo o tempo da vida delas, porque a única coisa que tem o poder de mudar a vida dela e dirigir para uma outra, levar ela para outra direção, é uma fé convicta, porque a fé ela move. Com a fé nós sabemos e nós conseguimos discernir, entender com mais profundidade o que precisamos entregar. O perdão é uma mensagem nova, gente? Mas é aí que Paulo disse, que não pode se tornar cansativo. Porque se o Senhor está voltando numa madrugada a falar sobre perdão, é porque tem gente que tem tudo para dar certo, para prosperar na vida. Mas ainda existe um sentimento, algo nocivo ali, que está impedindo ela de prosperar. Nunca se esqueça que sem perdão não existe cristianismo. Sem perdão não existe arrependimento e mudança. Sem perdão não existe transformação. Se você não perdoa, se você não libera perdão, se você não se posiciona, você não vai conseguir receber as bênçãos que outrora você poderia já estar recebendo, mas porque não perdoou, porque não se posicionou, porque não creu na palavra, você não está vivendo. Todos conseguem me ouvir com perfeição? Sim? Maravilha. Todos nós precisamos exercitar o perdão diariamente, porque em algum momento nós vamos precisar usar. E não é olhar para uma pessoa e dizer assim, olha, eu te perdoo, mas quando aquela pessoa vira as costas, você tem um alfabeto inteirinho para falar dela, você sai batendo o pé, mas eu perdoei fulano. Não. Diga, perdoar não significa ter amnésia. Você não vai esquecer, mas a ferida, ela não será mais uma ferida aberta, mas sim algo cicatrizado, que ao decorrer da sua caminhada, isso vai passando, e quando você se lembrar daquilo, já não vai doer mais. Porque o erro das pessoas é dizer, então se eu perdoo, desculpe, então eu sofro de amnésia. Não, querido, é um tempo.
As coisas vão passando, você vai amadurecendo, você vai aprendendo, mas quando você fala de determinadas coisas, aquilo já não te causa mais uma dor, um desespero, um pânico, uma agonia, porque aquilo que antes era uma ferida, cicatrizou e hoje não dói mais. Para que uma pessoa, ela entre no reino dos céus, ela precisa perdoar, ela precisa ser perdoada. Para que ela seja perdoada, ela precisa confessar, ela precisa se arrepender e, consequentemente, ao se arrepender, ela sofre o que está escrito aqui? Mudança. Ela muda. Ela vai absorvendo a coisa certa, ela vai evoluindo, ela vai aprendendo, ela vai dando condições para que essa obra ela venha a ser feita. Nós somos salvos em Jesus Cristo. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, porque nós somos perdoados. Não existe um crente, uma pessoa que se intitula como cristão, que não tenha sido perdoado, que não tenha sido justificado. Se nós fomos perdoados, isso significa que também nós nos arrependemos. E, consequentemente, diga: Deus me perdoou. Se você está aqui, ou se você está pela transmissão, e você ainda carrega algo consigo, seja liberto em nome de Jesus. Filho, se você fez algo, se você cometeu algo, mas você se arrepende do seu espírito, no seu interior, confesse, acerte isso, largue, não viva mais com esse jugo sobre os seus ombros. Tem pessoas que estão consumindo com o tempo da vida delas, estão literalmente morrendo, porque ainda carregam uma culpa que não pertence mais a elas, porque ainda vivem escravizadas, paradas, quando poderiam já estar muito além. Você recebe a oportunidade de viver uma vida livre, portanto, seja uma pessoa liberta. Dê condições para que essa obra aconteça na sua vida. Lembre-se de Jó. Jó foi bastante atacado pelos seus amigos. Ouviu muitas coisas acerca deles, que estava em pecado, que era uma exortação, que ele estava sendo corrupto, adúltero. E sabe o que é interessante? Diga: Jó, por muito tempo, se defendeu. O que eu falei? Muitas vezes nós nos encontramos como Jó. Você quer se defender, você quer dar justificativas, mas diga: fazer a própria defesa é uma o quê? Perda de tempo. Querer explicar algo para alguém, não, mas porque, não. Deixa que Deus seja o seu juiz. Deixe que Deus fale por você. Deixe que o Senhor te valide, não precisa, não queira perder tempo justificando, mas por quê? Não, deixe que o Senhor dirija a sua vida. Essa é a lição que nós recebemos ao ler a história de Jó, que durante um tempo quis se defender, mas por um momento ouviu Deus dizendo: pare de se defender e ore. Jó perdoou, orou pelos seus amigos, e quando Jó perdoou e orou pelos seus amigos, o que aconteceu mesmo? O cativeiro mudou, não foi? Ali a situação foi revertida, e é aí que está a chave para a virada da vida de muitas pessoas. Para de se justificar, para de querer explicar, seja uma pessoa. Deixe de ser uma pessoa que tenta dar justificativas. Cresça em Deus, amadureça.
Deixe, se você ainda tem sido, e reconheça se você tem sido uma pessoa que está em falta. Busque fazer o que é certo. E não fique querendo explicar nada. Deixe que elas mesmas vejam por si o que Deus está fazendo. Ore por pessoas que foram ou estão sendo injustas com você. Abençoe a vida delas. Aí nós vamos lembrar agora, tirando Jó, que viveu esse momento, cresceu, perdoou e o cativeiro mudou. Agora vamos para Jacó, que viveu, gente, olha só, a pessoa viver tanto tempo da vida com medo e com um sentimento guardado. E ainda do seu irmão. 20 anos da vida deles com esse sentimento guardado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando você não lida com algo, isso se encerra? Não. Você tem certeza disso? Exatamente. Se você não lidar com algo, não vai se encerrar. Vai chegar uma hora que isso vai aparecer para você de volta. 20 anos depois, Jacó se encontrou com Esaú e precisou terminar o ciclo da maneira certa. Não importa quanto tempo você tenha passado por algo, se você não fechar o ciclo da maneira certa, vai chegar uma hora em que você vai se encontrar com este problema de novo. Qual é a resposta que você dará? O que é que você vai ter para entregar? Não, eu fiz isso há 5 anos atrás. Não importa, você não fechou o ciclo da maneira certa, isso vai voltar para você. Pendências do passado não são resolvidas quando você vai lá e joga para debaixo do tapete, viu? As pendências do passado só são resolvidas quando você lida com cada uma delas e de forma individual. Nós não temos capacidade de simplesmente fecharmos um tempo da nossa vida sem antes resolver questões pendentes. É impossível. Um outro grande exemplo é José. Quem foi os maiores inimigos da vida de José? Difícil demais de responder, não é? A sua própria família, meus queridos. Os próprios irmãos venderam José como escravo, mas isso não ficou assim. 22 anos depois, quem fica frente a frente com eles novamente? Na mesma posição, não é? Não. Em uma posição elevada. Os irmãos de José não reconheceram ele, mas José os reconheceu perfeitamente. E quando José os reconheceu, ele demonstrou que estava dentro do coração dele. Não, eu tenho que perdoar esses caras, são os meus irmãos. Tudo que eu passei foi um propósito. Afinal de contas, quem estava melhor? José, não é? Valeu a pena aquele menino imaturo, aquele jovem de 17 anos, quando contou todo aquele sonho, aquela euforia. Mas valeu a pena crescer, porque cada um dos obstáculos que ele precisou enfrentar o tornaram um grande governador, um homem muito sábio, cheio do Espírito Santo. José pegou os seus irmãos e levou eles para morar em Gósen. Gósen era o que, gente? O melhor lugar do Egito. A terra protegida. Quando José teve um filho, José colocou o nome de Manassés. O que significa Manassés? Deus me fez esquecer. Todas as vezes que ele chamava pelo filho, ele estava declarando: Deus me fez esquecer o que eu passei. Deus me fez esquecer, terminou, o ciclo se encerrou. José foi um homem sábio. Toda maldade, toda injustiça que os seus irmãos o fizeram, ele não carregou consigo.
José teve uma atitude muito honrosa, muito especial. Eu repito, perdoar não é sofrer de amnésia. Deus disse que dos nossos pecados Ele não se lembra mais. E Deus realmente não se lembra mais dos nossos pecados. Sabe o que isso significa? Deus não vai te cobrar de erros que você cometeu já terminados, arrependidos, finalizados da forma certa. Deus não vai atrás de coisas que já se passaram. Porque quando uma pessoa perdoa, ela sofre a libertação. E que tipo de libertação, pastor? Da dor, porque aquilo dói. Carregar um sentimento, carregar uma culpa, saber que está em déficit com uma pessoa dói. Uma cicatriz, ela vai sendo aberta ali. E aí quando você perdoa, o coração não sangra mais, porque foi curado. Quando você libera perdão, quando você confessa, quando você não carrega mais coisas, você até respira melhor. Você até caminha de cabeça erguida. Quando Deus te leva a perdoar alguém, você precisa lembrar de quem nos ofendeu e dizer exatamente como Estevão. Quem se lembra a expressão que Estevão usou? Não, quem disse isso foi Jesus. Estevão disse: Senhor, não cobre deles esses pecados. Estevão estava sendo apedrejado. Não, analisa você agora. O momento de apedrejamento, de justiça, você olhar e dizer: Pai, não cobra dele não. Senhor, não, tem misericórdia deles, não cobra dele não esse pecado não. Jesus, o nosso Salvador, sendo crucificado, recebendo todo tipo de xingos que você pode imaginar, calúnias diversas, crucificado, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Meu Deus, é isso que o Senhor quer, que cada pessoa passe a entender. É este o Espírito, este é o caminho, esta é a capacidade que o Senhor está buscando em cada um de nós. Aprendemos com a palavra a forma certa de agir diante de situações que nos colocam de frente com os nossos inimigos. Aí vamos lembrar de Pedro, né? Pedro, aquele homem impulsivo, aquele homem enérgico, acelerado, orgulhoso, que muitas vezes se intitulava até mesmo melhor do que muitos, é ou não é? Certa vez Pedro resolve perguntar algo para Jesus. Vamos para Mateus 18. Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7. O que está escrito ali? Pedro impulsivo. Pedro dependente demais, disse: agora eu vou estourar, né? Agora eu tenho ali a frase, a expressão na ponta da língua, eu sou o mais espiritual, o mais sábio. Certamente estava esperando ouvir: nossa, Pedrão, parabéns, hein? Olha, você foi além agora, hein? Você pensou, olha a capacidade. Mas Jesus já sabia. Diga: Jesus mostrou que o perdão é ilimitado. Não, Pedro, não é 7 não, é 70 vezes 7, aumenta isso aí. A nossa maneira em relação ao perdoar outras pessoas também deve ser ilimitada. A forma de agir, de lidar com as coisas deve ser diferente. Há alguns anos, a Bíblia já pregou sobre isso. Um pastor que fazia muitas cruzadas pelo país, disse que em muitos lugares por onde ele passou,
O problema que ele encontrou em igrejas do Brasil foi a mágoa, o rancor, o ódio, a falta de perdão. Gente magoada com membro, membro magoado com pastor, membros magoados com seus cônjuges, ressentidos, pais magoados com filhos, divisão entre noras e sogras, entre cunhados. E detalhe, pessoas que se diziam crentes, isso. O mundo está uma panela de pressão, viu? A ponto de explodir. Um povo nervoso, um povo estressado, um povo irritado, intolerante, alterado, um povo covarde. Ainda mais depois do surgimento das redes sociais. Porque tem gente que é assim, viu? Tem gente que não fala na sua cara, não. Tem gente que fala para outra pessoa por mensagem. Tem gente que fala pelas redes sociais, mas a coragem de falar na sua cara, ela não tem, não. Porque ela sabe, porque ela é uma covarde. Ela não fala, ela não tem estrutura, ela não vai saber lidar com a situação. Isso tem aumentado. E pessoas que, infelizmente, se intitulam como crentes. Isso choca, viu? Isso deve chamar muita atenção. Te causar um temor aí, dizer, não, Senhor, não posso viver como todo mundo está vivendo aí. Fala, não tem cuidado com o que fala, e vai aí. Se envolve com as emoções, com os sentimentos. Querido, não perca tempo da sua vida com isso, não. É tão baixo ser uma pessoa assim. Se você tem algo para falar para uma pessoa, vai lá e fala com ela. Se tem algo para acertar, tenha capacidade de falar assim, fulano, é isso, isso e isso. Acha, pastor, eu vou falar isso para essa pessoa, você vai falar para quem? Para outra? Então, isso é fermentação. Isso é fofoca. Imagina, eu não sou a pessoa fofoqueira. É sim. Se você não tem coragem de falar para outra pessoa, de acertar algo com a pessoa, a capacidade de encerrar com um ciclo, e você vai falando para outras, você não tem caráter. Essa é a realidade. Mesmo que doa, mas eu vou falar, o que ela vai pensar de mim? Ela vai pensar de você que você é sincero. Você está ali resolvendo, ó, me enganei, pensei algo de você que não deveria, falei acerca de você que não deveria, estou querendo encerrar esse ciclo. Louvado seja Deus. E a outra pessoa precisa ter mais maturidade ainda de olhar e dizer, Deus te abençoe, meu filho, siga em paz. Como algumas vezes na minha vida, pessoas me procuraram, olha pastor, eu quero falar que no início eu não gostava do Senhor, achava o Senhor muito chato, não que eu seja tão legal assim, brincadeira, eu sou legal. O Senhor é intolerante, enfim, mas eu vi que não era bem assim, eu guardei uma mágoa, um ressentimento, eu olhei para essa pessoa e disse, Deus te abençoe, meu filho, graças a Deus que você teve essa consciência, e foi humilde o suficiente para encerrar com um ciclo, porque a minha vida estava caminhando normal, agora a sua, travada, enfim, infelizmente isso ainda acontece com muitas pessoas, não vale a pena viver assim. Você recebe diversas oportunidades de ter uma vida diferente. Na sua jornada de vida, você terá muitas oportunidades para perdoar pessoas. E deve perdoar. Muitas pessoas estão doentes por falta de perdão. Eu não estou falando do povo lá fora não, viu? Estou falando do povo dentro da igreja. Porque a amargura, a falta de perdão, ela é como um câncer. Eu vou repetir. A amargura e a falta de perdão, ela é como um câncer. Ela destrói, ela consome com uma pessoa. Ela não consegue prosperar. Ela não consegue avançar. Muitas vezes as pessoas que nos ferem são exatamente aquelas que convivem conosco. Porque você coloca uma autoexpectativa sobre alguém, aí que está o problema.
em você esperar muito de uma pessoa, seja ela o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu esposo, a sua esposa. Não espere muito de Deus, porque Ele sim tem para dar para você, e Ele sempre trará aquilo que você precisa e muito além. Não espere das pessoas para que você não se decepcione. Se você não perdoa, a sua vida trava. As suas orações não serão respondidas. Você sabia que até para você colocar uma oferta na arca, você tem que acertar o que você está com o seu irmão? Hã? Pois é. Você quer deixar uma oferta? Então vai lá, você acerta o que você tem com o seu irmão, e aí a sua vida vai prosperar. Imagina, não é bem assim. Você quer pagar para ver? Então paga para ver. A vida não brinca. Pedro, ele fala muito sério acerca das orações dos homens, que não são respondidas por não honrarem as suas esposas, por não serem bons sacerdotes nos lares. E você acha mesmo que uma pessoa guardar rancor e ressentimento, a oração dela vai ser ouvida? Por isso, homens, se você não tem sido ouvido, é porque você não tem tratado a sua mulher da forma como ela precisa ser tratada. A responsabilidade que Deus entregou nas mãos de cada um de nós homens é muito grande. É amar e respeitar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Leia Mateus 18, do 23 ao 34, fica como lição de casa para você, e você entenderá isso. Perdoe de coração o seu irmão. É você que vai ganhar com o perdão. Ah, mas aquela pessoa não merece. Não é por merecimento, é por fé. Perdoa. Libera isso. Entrega tudo, não deixa isso dominar a sua vida. Não deixa a sua vida ser consumida por coisas insignificantes. Não se perca com coisas banais. Diga comigo, 10 denários. Cada denário pesava 35 quilos de ouro. Era equivalente a 1 talento. Um denário era equivalente ao salário de um dia de trabalho braçal. 100 denários, 100 dias de trabalho também. Então aí você vai analisando. 100 dias de trabalho, aí você vem e você converte para os dias de hoje. Um talento era equivalente a exatamente um talento era equivalente a 35 quilos de ouro. Aí você analisa, ele devia 10 mil talentos, 350 mil quilos de ouro. O ouro, ele foi cotado no dia 30 de novembro, aproximadamente, esse cálculo, há um tempo, não sei quanto está agora, com precisão, mas isso há uns 2 anos atrás. A equivalente a R$ 295,75, que é na moeda atual. Aí isso vai chegar à casa dos trilhões. Diga comigo, 104 trilhões. Diga 570, 2.500 mil reais. É pouco dinheiro, né? Não? Era muito dinheiro? Com certeza. Naqueles dias, meu querido, o salário equivalia a 1 denário por dia. Para alguém juntar 10 mil talentos, ganhando 1 denário por dia, ele teria que trabalhar 150 mil anos. Para juntar, para guardar, para estar tudo bem estabelecido, bem ornamentado. Aí Jesus, por isso que eu falei para você ler Mateus, não vou ter tempo agora de explanar muito isso, mas eu estou explicando para que você possa ter um raciocínio maior. Jesus, ele veio e ele ilustrou a parábola para mostrar que a nossa dívida com ele é perfeito.
A nossa dívida para com Ele é impagável. Ele já foi lá e já pagou, Ele já perdoou tudo. Aí você tem um irmão que está devendo para você, já está aqui com um pau atrás, cheio de prego. Na hora que ele passar, ele vai ver uma coisa. Deixa só ele vir aqui na minha frente. Você precisa analisar. Aí vamos lembrar da maior hipocrisia que nós encontramos em uma das passagens, né? O rei, ele perdoa a dívida, ele libera a criaturinha ali, o servo dele. Aí o servo dele também tinha alguém que devia, mas ele não foi capaz de perdoar o seu conservo. O que aconteceu com ele mesmo? Ele foi condenado. Se nós somos perdoados, precisamos ter a capacidade de perdoar também. O Senhor nos perdoou das mais diversas situações, de muitas atrocidades, que se você for contar, passa 4 dias contando a sua história. E muitas outras coisas que já aconteceram. E você não vai perdoar a pessoa que está do seu lado? Você vai carregar isso consigo, viver ofendido? A vida de muita gente está parada, estagnada, exatamente pela falta de perdão. Diga comigo, a falta de perdão rouba a paz. O que eu falei? Você vê uma pessoa atribulada? Você vê uma pessoa perdida? Você pode conversar com ela porque falta liberar perdão. Uma pessoa doente emocionalmente, do corpo principalmente também, é a falta de perdão. Rouba a paz. Ela começa a adoecer. O emocional doente se transformará num corpo doente. Você só consegue perdoar, eu só consigo perdoar por intermédio da graça de Deus. E temos a graça de que precisamos para hoje e para fazer isso agora. Precisamos renunciar tudo e entregar. Não podemos mais viver amargurados por conta de situações. O perdão é extremamente libertador. Quando uma pessoa não perdoa, ela não vai ter uma vida abundante. Para onde ela for, aquele sentimento estará acompanhado dela. Ela jamais é livre sem perdoar. Nunca ela será liberta. Nunca terá plena paz. Da mesma maneira que Jesus nos perdoou, Ele te dá graça para você perdoar hoje. Ele te dá graça para você recomeçar, reescrever, encerrar com esse ciclo. Que infelizmente eu sei que está sendo um ciclo de derrota para alguns. Por nós mesmos jamais nós conseguiríamos perdoar. Jamais nós conseguiríamos renunciar e recomeçar. Mas por intermédio de Jesus sim. Porque Jesus nos dá graça. Ele nos dá a capacidade de fazer e pensar certo. É por Ele, tudo é para Ele. E eu quero ser igual a Ele, não quero ser igual a este mundo. Ah, é difícil de fazer. Não, eu vou fazer para a glória de Deus. Eu vou fazer porque eu recebo graça. Porque diga, a graça me capacita. Então, ai Senhor, não tenho capacidade. Tem sim, você recebe graça. Porque é ela que te capacita. Ela que te ajuda. Exercite o perdão. Não em alguns dias, mas todos os dias da sua vida. Antes do Senhor aceitar seu culto, antes do Senhor aceitar a sua adoração, e como eu disse, a sua oferta também, Ele recebe você. O que adianta uma pessoa ir à igreja, cultuar o Senhor, com o coração amargurado? Na escolinha, a gente ensina para as crianças que tem um coração preto e o coração vermelho. Em alguns casos, eu já brinquei com pessoas, olha esse coração preto, tem coração preto, não é de Jesus, não. Do que adianta? Eu sou crente, eu vou à igreja, eu faço a obra, está fazendo relaxadamente. Está negligenciando. Sei que a coisa principal não está alinhada, resolvida. Cheio de mágoa, rancor, ressentimentos.
Não carrega isso com você, não. Sabe uma coisa interessante? Que a oração do Pai Nosso, ela nos coloca numa condição em que pedimos justiça a Deus. É ou não é? Como que é a oração do Pai Nosso, gente? Pai, vamos lá então. Pai, perdoa as minhas falhas. É ou não é? Pai, perdoa. Perdoa o quê? Pai, perdoa as minhas. Pai, perdoa as minhas. E que mais? Não. Pai, perdoa as minhas dívidas. Perdoa as minhas falhas. Ou só eu que sei orar o Pai Nosso da forma correta, gente? É assim, não é? Perdoa as minhas dívidas, não é? Perdoa as minhas dívidas. Tem muita gente que não sabe disso. Cuidado. Você não pode orar o Pai Nosso da forma errada. Assim como nós perdoamos aos nossos, ou seja, me trate da forma como eu trato as pessoas. Como que você trata as pessoas? É a forma como você será tratado. Nossa, mas fulano é difícil comigo, hein? Será que você não é difícil com fulano? Não, não sou difícil com fulano, então segue a sua vida em paz. Não vai ficar guardando coisa, não. Agora, se no fundo você sabe que tem uma pitadinha ali, muda isso logo. Porque Jesus, ó, já está nas portas, está voltando, está batendo na porta do coração, pedindo para entrar, ele não vai invadir. E tem muita gente que não está abrindo a porta do coração. Como é que você trata o seu irmão? Como é que você trata o seu próximo? Jesus disse isso não é uma expressão e um ditado popular. Faça o que você quer, faça com as pessoas o que você queria receber. Não é um ditado popular não, quem disse isso foi Jesus. Lide com as pessoas da maneira como você gostaria que lidassem com você. Se você quer que as pessoas te amem, ame. Se você quer que as pessoas te abençoem, abençoe. Se você quer que as pessoas tenham misericórdia com você, tenha misericórdia. Então faça o mesmo. Mateus 18:35. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Lucas 17:3. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Não pode ser uma dificuldade você repreender o seu irmão, mas também não pode ser uma dificuldade você perdoá-lo. Ah, não vou repreender porque vai o que ele vai pensar, querido, ele está errado, repreenda, coloque ele no lugar dele sim. Ah, porque ele vai ficar ofendidinho. Se ele for sábio, se ele for inteligente, a vida dele vai prosperar. Ele vai crescer, ele vai dar saltos poderosos. Porque ele vai entender, não, ele está me corrigindo porque ele me ama. Ele quer o meu bem. Ele quer que eu seja feliz, abençoado, próspero. Jesus Cristo, já é essa hora. Nem concluí a palavra. Ele quer que eu avance, que eu prospere. Não, eu vou acatar, eu não quero. Misericórdia, Senhor. O 4. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa, o que você faz? Desce a vassoura nele. Não é não? Não é assim não? Você tem certeza disso? Não vai fazer que nem a menininha que eu assisti esses dias, que me mandaram. Menininha dizendo que era crente. E a mãe dela questiona ela, fala, então se alguém não concordar com você, o que você vai fazer? Vou meter a mão na cara dele. Não, gente, não faz isso não. Perdoa. Vocês dão risada, né? Mas o tanto de gente que eu encontro assim, você não tem noção. A rodo aí, ó.
que fala que é crente, que teme a Deus, a primeira oportunidade já nos bombardeia lá em Israel, lá, com míssil na mão. Faz isso não. Você já mudou, eu acredito nisso. O Espírito Santo já está tocando no seu coração. Até porque a pessoa que libera perdão é abençoada. É favorecida por Deus. A pessoa que reconhece perdão, ela não adoenta por conta de sentimentos e palavras. Ela prospera, ela caminha em glória. As maiores causas de enfermidades são as relacionadas ao emocional. As pessoas, elas adoecem emocionalmente, porque elas vão somatizando sentimentos negativos. Consequentemente, isso vai refletir no nosso corpo físico. E vai levar a muitas situações difíceis. Quando nós lemos na Bíblia, lá em Lucas 17:3, eu não vou pedir para colocar, mas fica como lição de casa para você também. O verbo repreender, ele tem o sentido de aproximar-se, acertar-se, chegar perto do seu irmão. Se você tem uma barreira com o seu irmão, aproxime-se, acerte-se com ele. Jesus estava querendo dizer aos apóstolos exatamente como a fé deles seria aumentada. Simplesmente por exercitar o perdão uma vez ao ano. Todos os dias. Quando uma pessoa exercita o perdão diariamente ela se torna uma pessoa poderosa. Diariamente. Quantas vezes foram necessárias? Porque digo, o perdão é um ato de fé e que define toda a minha vida. Define o quê? Exatamente, toda a sua vida o perdão define. Pela fé em Cristo, por amor a Cristo, eu devo exercitar o perdão. Nós somos constrangidos quando seguimos os passos de Jesus, porque sabemos que porque Ele é o caminho certo. Jesus não mandou que façamos nada que não seja bom para nós. E isso significa que Ele nos instrui a fazer certo e abençoar as pessoas para que isso volte em nosso favor. É necessário que questões não resolvidas sejam solucionadas ainda hoje para que a sua vida prospere verdadeiramente. Não deixe isso evoluir. Não ache você que você vai ter condições de sepultar um problema vivo. Uma hora ele vai aparecer. Até porque Moisés matou, enterrou o cadáver e apareceu. Uma hora isso aparece. Aí eu vou terceirizar para uma pessoa. Não, vá você. E resolva a sua pendência. Vá você e organize o que precisa. Vai você e esteja na posição certa. Não perca tempo com coisas insignificantes, não. É um ato de fé. É um ato muito desafiador, mas que vai te esticar e te levar para um outro nível. Pessoas feridas vão ferir. E vão levar outras pessoas a terem uma história derrotada. Não faça isso. Não envenene pessoas. Não seja uma pessoa que tem a capacidade de envenenar outras. Cuidado. Pessoas pagam um alto preço. Não dá em nada. Hoje pode ser que não dê. Mas quando a cota de misericórdia acabar, e a corda de uma vez por todas ela for puxada, e Deus colocar a mão no peito e dizer, daqui você não passa, eu quero ver quais serão as suas justificativas, por não ter feito o certo, sabendo que era certo. Por não ter reconhecido, dito, não, fechei esse ciclo, vamos para outro. Vamos iniciar um ciclo de vitória. A pessoa não vive em paz, não adianta. A outra está seguindo, ela não. Diga a ninguém
passa por essa vida sem a necessidade de perdoar. Imagina, nunca feri ninguém, pastor. Não pedi perdão para ninguém, não. Então vamos ligar para o céu. Pega aí o telefone. Me dá aí o telefone, alguém para me ligar aqui, que eu acho que os anjos esqueceram de levar você. Quem aqui já foi magoado? Quem já feriu? Misericórdia, não é possível. Levanta as duas mãos, glória a Deus. Você nunca feriu ninguém? Ah, o padrão errado aí, ó. Feriu sim, que eu sei. Da mesma forma como você foi ferido, você já feriu pessoas. Não seja hipócrita em dizer, não, eu sou a pessoa. Não, você não é essa pessoa, senão você não estaria aqui. Assuma as suas responsabilidades. Entrega o que você precisa entregar. Faça o que você precisa fazer hoje. E tenha o seu coração em paz. E tenha a sua vida livre. O Senhor não te quer fracassando. O Senhor não te quer perdendo tempo com coisas banais. Não faça isso. Ah, pastor, mas fulano é insuportável. Da azia até em sorrisal. Infelizmente tem pessoas que são assim mesmo. Suporte, perdoe e siga a sua vida. Não estou dizendo que todas as pessoas têm que fazer parte do seu ciclo íntimo, não é isso. Se eu disser isso para você, eu estou mentindo. Não a vida não funciona assim. Mas respeitar e perdoar e amar, você deve fazer. Ponto. Não tem um complemento. É isso e acabou. Se você quer prosperar, é claro. Se você quer ter paz, se você quer ter alegria, se você quer ter crescimento, se você quer ter progresso, você precisa fazer isso. Ah, eu não sinto. Não é sentir. É decisão. É atitude. Você não foi chamado para ver por sentimentos? Você foi chamado para ver uma vida de decisões poderosas, de saltos inéditos, uma paz interior. Abra a sua boca para aconselhar. Abra a sua boca para louvar. Não abra a sua boca para fofocar. Não abra a sua boca para falar mal do seu irmão, porque caso contrário você vai acarretar problemas. Tudo que você falar, tudo que você plantar vai voltar para você. Ah, não voltou ainda. O mundo, ele dá voltas, não dá? Dá. Como eu disse, vai chegar uma hora que você vai se encontrar com isso. E o tanto de tempo que você teve para lidar com isso não lidou, você vai lidar, e talvez de uma forma diferente. O que eu falo para os pais, muitas vezes, é isso. Você tem filho? Você tem filha? Luta por eles então. Ó, criatura, aprenda, cresça. Você tem filhos, você tem uma geração. Muda por eles, faça por eles. Porque lá na frente, a sua alma, ela vai viver angustiada, porque você sabe que tudo que os seus filhos estão passando é porque você não lidou com isso lá atrás. Está amarrado, está quebrado, não existe está quebrado, está amarrado quando você não muda. Quando tem não é uma brecha, é um portal aberto. Não existe isso. É o que eu falo para os pais. Filho, luta pelo seu filho. Persevera pela sua maior herança que Deus te deu então. Não faz isso não. Você quer destruir com a sua vida? É uma escolha sua, mas você tem filhos. Você teve filhos. Tenha misericórdia dos seus. Porque eu tenho muitos casos que eu atendo, os bispos, as pastoras, de pais, de mães que olham e falam, olha, eu fui negligente, eu não agi da forma certa. Você volta no tempo? Não. Uma vez que você plantou algo, está plantado. O Espírito Santo viu que você plantou.
Um holofote está sobre aquilo. E se quando eu falo sobre isso, talvez você se sinta muito confrontado, busque rápido entender o porquê desse confronto. Porque pode ser a sua última oportunidade. Isso não é um exagero. Porque o amanhã está no ventre. Eu tenho hoje. Eu tenho agora. Eu não sei quando eu descer aqui do altar se vocês vão me ver amanhã. Espero que sim. Quero viver 120 anos. Mas a minha vida está no controle de Deus. Ele é quem tem o controle. Eu não tenho. Ah, não. Tem que ter uma convivência para me perdoar essa pessoa. Não, perdão não tem a ver com convivência, não. Eu sou ensinado a amar todo mundo. Sou ensinado a respeitar, a levar o amor de Cristo. Diga, gostar é quando eu tenho o direito de quê? Escolher. Gostar é quando eu tenho o direito de escolher. Eu gosto de fulano, eu quero fulano mais próximo de mim. Eu converso com fulano, converso mais, tenho afinidade. Você tem o direito de escolher. Está ali. Não é errado. Mas amar, você tem que amar ao todo. Você não vai gostar de todo mundo, óbvio. E nem todo mundo vai gostar de você. E deixa eu te contar esse segredo que vai mudar a sua vida. Você não vai morrer por conta disso. Claro que você não sabia disso, você é nova. Você não vai, primeiro caminhão que passa ali, não gostou de mim, não falou comigo, pum, acabou. Não, filho, vai morrer. É normal. Essa é a vida. Honrar e amar a todos. Isso não há controvérsias contra isso. Não faça parte do grupo de pessoas que estão doentes por falta de perdão. Decida hoje perdoar e viver uma vida poderosa. Decida ser poderoso nessa terra. Ah, eu não vou com a cara de fulano. Não adianta. No mundo eu ouvi muito uma expressão assim, o meu santo não bateu com a dele. No dia que eu soube que era isso, eu falei, Senhor, tem misericórdia. Não, meu Pai, me ajuda. Me perdoa todas as vezes que eu falei isso, Senhor. Normalmente quando uma pessoa usa essa expressão, é que a pessoa ela tem algo ali, uma implicância gratuita com o outro. Pode ser uma inveja. O fato da pessoa se incomodar, e eu me incomodo e eu não gosto, por quê? Analisa, pense bem acerca disso. Se você percebe que esse tipo de sentimento ainda está reinando no seu interior, corra, vá a Deus, peça ajuda para uma das nossas lideranças e não perca mais tempo. Inveja e divisão é coisa de gente carnal, mundana e imatura. O perdão é ilimitado. Perdoe e viva em paz e tenha um relacionamento pleno com Deus, em nome de Jesus. Coloque-se em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Analise cada ponto. Veja o que você precisa mudar. Não leve mais nada consigo. Não saia dessa madrugada mais a mesma pessoa. Não perca tempo da sua vida. Não busque coisas que não trarão para você resultados significativos. Perdoe. E seja perdoado. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu oro para que o Senhor entre em cada coração de forma especial e extraordinária. Que cada pessoa entenda essa palavra e assuma esse compromisso com o Senhor. E não venha se surpreender por coisas que aconteceram, Senhor.
por escolhas que ela mesma fez para a vida. Mas eu oro com a força da minha vida, Senhor, e eu te peço, ajuda essa pessoa a crescer, ajuda essa pessoa a prosperar, Senhor. Que ela viva hoje, que ela seja livre da mágoa, da culpa, que ela libere perdão e ela seja uma pessoa poderosa nessa terra, em nome de Jesus. Eu declaro cada pessoa, Senhor, vivendo o sobrenatural, cada vida desfrutando de coisas inéditas, um povo próspero, feliz e muito abençoado. Visita um por um e coloca temor nos corações e dá clareza e ajuda ela a ver e a entender o que ela ainda não estava entendendo. Espírito Santo, fala de forma profunda a cada coração, continua incomodando, continua mostrando, trazendo clareza, revelação, e onde eu não consegui chegar, que o Senhor chegue com poder e transforme completamente vidas, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, eu te amo e te agradeço. Obrigado, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.